1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim: Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Nós vamos continuar na nossa série de exposições em 1 Samuel. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jeová, o Deus que deve ser servido. Até o momento, o escritor nos apontou todo o contexto da família de Samuel e do seu nascimento. Até aqui nós aprendemos que o seu pai se chamava Eucana e que provavelmente era um homem de destaque na sociedade, pois o autor faz questão de apresentar a sua genealogia até a 4ª geração. Vimos também que esse homem, embora Deus não aprovasse, era casado com 2 mulheres, Penina e Ana. Esse casamento duplo poderia ser consequência da esterilidade de Ana, mulher que Eucana amava. Nos foi informado que Penina tinha alguns filhos e filhas. Não sabemos quantos, mas no capítulo 1, versículo 4, nos faz pensar que eram vários. Por gerar muitos filhos, Penina zombava de Ana por causa de sua condição. Essa zombaria constante fazia com que Ana sofresse profundamente. O texto também nos diz que essa condição de Ana era causada pelo próprio Deus. Mesmo assim, Ana não deixava de adorar ao Senhor e anualmente subia com sua família para Siló para adorar a Deus. Essa prática era comum para Eucana e sua família. Apesar de ser comum, de ser normal, eles levavam isso muito a sério. Como vimos em um dos nossos sermões anteriores, essa informação é importante, porque nos mostra como os homens devem liderar suas famílias na adoração ao Senhor. Quando subiam para adorar, Eucana dava porções a toda a família, para apresentarem ofertas ao Senhor. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava. Essa ação de Eucana, embora fosse uma ação amorosa, não apaziguava o sofrimento de Ana. Certa vez, quando subiram para adorar, o autor nos conta que Ana apresentou-se ao Senhor com a intenção de fazer uma petição. Sua ação foi mal interpretada pelo sacerdote Eli, pois Ana orava ao Senhor, mas de forma silenciosa. O sacerdote Eli então julgou que Ana estivesse embriagada. Esse fato é curioso, pois nos mostra que o religioso Eli estava acostumado apenas com um tipo de oração, aquela onde o agente da oração fala em voz alta. Esse fato é típico dos religiosos, impor aos adoradores um padrão que nem mesmo o Senhor impõe sobre eles. Na ocasião,
Ana explica a sua situação ao sacerdote Eli, que a abençoa. Nessa mesma oportunidade, Ana faz um voto ao Senhor, que está registrado no capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Um ano após esse fato, Ana tem em seus braços a resposta de sua petição, o menino Samuel. Mais uma vez, Eucana vai subir a Siló para adorar a Deus. E ele sobe. Porém, dessa vez, Ana não acompanha o seu esposo. Nós precisamos entender que Ana não está temerosa em cumprir seu voto. Ela apenas está esperando o tempo de desmame do menino. O que ocorria naquela época entre o segundo e o terceiro ano após o seu nascimento. O texto nos informa que depois de desmamá-lo, aproximadamente 4 anos após o fato ocorrido no santuário de Deus, Ana sobe novamente para o período de adoração. Mas dessa vez, ela não sobe apenas para adorar. Ela sobe também para cumprir o voto que ela tinha feito concernente ao seu filho. O menino está com 3 anos e pouco, 4 anos. E nós sabemos disso pelo cálculo que nós podemos fazer, mas também pela informação que Ana apresenta um novilho de 3 anos. Ao encontrar novamente o sacerdote Eli, Ana testemunha que Deus havia respondido à sua oração, dando-lhe um filho. Então Ana cumpre o seu voto, dedicando o seu filho por toda a sua vida ao Senhor. Ana, então, apresenta a sua oração, onde ela adora ao Senhor. E que oração magnífica, parafraseando o cara da luva de pedreiro, o melhor do mundo, receba. E que oração magnífica. Que oração cheia de Deus. Que oração repleta de boa teologia. Em sua oração, Ana exalta a Deus e demonstra toda a sua soberania. Demonstra também que Deus preserva os seus. Então, nós chegamos no texto que é objeto de nossa prédica nessa noite. Esse é um texto de transição. Até o momento nós ficamos focados na família de Ana, em Ana, no nascimento de Samuel. Agora nós vamos ter um momento de transição. A família de Samuel vai sair de cena e ele será inserido agora em um novo contexto. No versículo 11, nós recebemos a seguinte informação. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A primeira parte do versículo afirma: então Eucana voltou para casa em Ramá. O texto subtrai a informação que toda a família voltou para casa em Ramá. Isso ocorre porque o patriarcado naquela cultura era muito forte. Podemos perceber
isso no primeiro capítulo, onde várias vezes Eucana é o protagonista das ações. A história começa sendo contada por meio dele, quando a sua genealogia é apresentada. E continua com a informação que ele era casado com 2 mulheres. Prosseguindo, informando que esse homem subia para adorar em Siló e que ele distribuía porções para ofertas dos membros de sua família. Embora o texto subtraia a informação que toda a família voltou para Ramá, é óbvio que eles retornaram. Não podemos pensar que Ana ficou cuidando de Samuel em Siló. Ela também voltou. Assim como Penina voltou, e os seus filhos também voltaram. O texto subtrai não apenas a informação que todos voltaram, por ser algo óbvio, mas também o texto subtrai as emoções envolvidas nessa volta. O texto não fala dessas emoções. Isso ocorre porque o mais importante é dizer que Samuel ficou em Siló. O mais importante é dizer que Ana cumpriu o voto que ela havia feito a Deus. Porém, nós não estamos longe se nós afirmarmos que nessa volta, todos os que estão envolvidos nessa história voltaram diferente. Nós não estamos longe da realidade se afirmarmos isso. Eucana voltou, mas ele não voltou como Eucana de anos atrás. Ele voltou como Eucana, pai de Samuel, o filho de sua esposa amada. Ele voltou como o pai de um futuro sacerdote. Ele voltou com algo que era uma honra para todo israelita. Diferente de nossos dias, quando um filho decide servir a Deus e os pais lamentam por tal decisão. Pai, resolvi ser pastor. Tem certeza, meu filho? Você não quer ser médico? Você não quer ser engenheiro? Não, pai, eu quero ser pastor. Tem certeza, meu filho? Pai, eu decidi ser missionária para os povos não alcançados. Meu filho, tem certeza? Você não quer ser enfermeira, não? Para o israelita era motivo de honra. O filho dele estava sendo preparado. Estava sendo preparado para servir. Servir a causa do Senhor. Penina também voltou diferente. Você consegue imaginar quantas vezes Penina subiu para adorar, zombou de Ana e voltou toda orgulhosa pelo caminho até Ramá? Era a esposa que dava filhos. Mas agora ela não tinha mais motivos para zombar de Ana. Acabou-se o motivo de riso. E agora ela teria que viver com a dor de ser a preterida de seu esposo. Ana também voltou diferente. Seu opróbrio havia terminado, pois agora ela era mãe. Deus havia ouvido a sua oração e ela havia cumprido o voto que tinha feito. Ana volta diferente, pois sua relação com Deus está ainda mais fortalecida. No capítulo 1, Ana sabe de forma intelectual e por meio da fé que Deus pode socorrê-la. É por isso que ela clama a Deus. Ela conhece porque ela ouviu as histórias do que Deus fez por Israel.
Ela conhece porque ela foi informada o que Deus fez pelo seu povo. Ela conhece Deus intelectualmente. E pela fé ela sabe que Deus pode socorrê-la. Mas no capítulo 2, ela não conhece apenas Deus de forma intelectual ou por meio da fé. Ana agora conhece a Deus de forma experimental. Ela conhece Deus intelectualmente, ela conhece por meio da fé, mas ela experimentou esse Deus de poder. E aqui eu preciso fazer um adendo. Nós que viemos de igrejas, que muitas vezes estão afastadas do Evangelho. Nós que viemos de igreja, que valorizavam por demais experiências, que nem bíblicas eram. Às vezes, nós nos esquivamos tanto dessas coisas, que desconsideramos que existem, sim, experiências com Deus, e que essas experiências são válidas, pois elas são confirmadas pelas Escrituras. Vale a pena lembrar que essas experiências são particulares, e não podem ser tidas como norma para todos os crentes, mas sim, experiências espirituais são reais e podem ocorrer conosco. Ana voltou diferente a Ramá. Eu imagino que não tenha sido fácil para Ana cumprir seu voto. Samuel, até aquele momento, era o seu único filho, aquele que ela tanto desejou. Porém, Ana tinha consciência de que ela tinha um acordo com o soberano Deus exaltado, do qual ela falou na sua oração poética. Em resumo, e aqui eu preciso dar crédito a essa frase. Às vezes eu mando meu sermão antes para o Ednardo, ele lê, nós discutimos o meu sermão, nós arrumamos algumas partes, e essa frase é do Ednardo, eu tenho que dar crédito a ele. Abre aspas. Em resumo, pós o encontro com Deus, pós um milagre recebido, não há como permanecer da mesma maneira. Até mesmo zombadores como Penina, ou insensíveis como Eli, todos sofrem transformação depois de serem alcançados pelo poder de Deus. O texto ainda nos informa que Samuel não foi com sua família. O texto diz: mas o menino começou a servir ao Senhor. Uma frase tão curta, porém cheia de nuances. Vamos separá-la por pedaços. A frase começa com uma conjunção coordenativa, mas, expressando uma oposição. Enquanto a sua família volta para casa em Ramá, Samuel, em oposição a isso, fica em Siló. Às vezes, para servirmos ao chamado de Deus, precisamos de um mas que nos separe de nossa família e amigos. Às vezes, para servirmos ao chamado de Deus, precisamos de um mas que nos separe de nossa família e amigos. O texto, depois desse mas, nos informa que o menino está servindo. Agora, o foco não é na separação, o foco é na idade. Olhando o contexto, desde o primeiro capítulo, e especialmente o voto que Ana faz, nós já chegamos à conclusão que o menino está com 3 anos e pouco, 4 anos. Com uma tenra idade, Samuel
foi separado de sua família e começou a servir o Senhor. Perceba que imediatamente após Ana ter cumprido o seu voto, o menino começou a servir o Senhor. Esse é outro ponto interessante. Samuel começou a servir, mas quais eram as atividades que esse menino poderia realizar? Com certeza, ele estava envolvido em pequenos serviços referentes ao culto ao Senhor. Alguns comentaristas dizem que ele acendia talvez as lamparinas, talvez ele aprendeu a tocar um instrumento. Embora ele fizesse esses pequenos serviços, a principal função de Samuel era aprender. Aqui nós precisamos estar atento a um detalhe. Existem 3 grandes problemas relacionados ao aprendizado. O primeiro se relaciona com aqueles que não entenderam que precisam aprender a fazer antes de fazer. Parece uma coisa básica, não é? Mas a maioria, uma grande parte dos crentes não entenderam que eles precisam aprender a fazer antes de fazer. Na maioria das vezes, o que se portam dessa maneira são pessoas com um coração orgulhoso. O segundo problema é daqueles que aprendem, mas não fazem. Os 2 tipos de pessoas não contribuem em nada para a comunidade cristã. Há um terceiro problema, e está ligado àqueles que acham que nunca sabem o suficiente para servir. Na maioria das vezes, eles se escondem atrás dessa desculpa. Eu não sei o suficiente. Voltando para Samuel, nós estamos tratando do tempo de aprendizado dele. E o que ele aprendia? Principalmente, ele aprendia a ler. Pois ele precisava ser um exímio conhecedor das leis de Deus. E enquanto ele não aprendia a ler, ele era ensinado por meio da oralidade. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, eu acredito que era esse método que ele usava, diz o seguinte: ensine a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ele aprendia por meio da oralidade. Eli ensinava falando, conversando com ele. Samuel ocuparia uma posição extremamente importante e de alta responsabilidade. Por isso ele precisava aprender, ele precisava ter a lei em sua mente e em seu coração. Samuel aprendia especialmente a ser disciplinado com as coisas referentes à vida sacerdotal. Este é o último detalhe nessa frase que precisa ser destacado. Samuel começou a servir. Mas quem ele servia? O texto nos diz que ele servia ao Senhor. Por esse motivo, Samuel precisa entender que, embora ele não tivesse homens como senhores de sua vida, embora ele não tivesse homens como senhores de sua mão de obra, ele deveria prestar conta do seu serviço ao Senhor dos senhores. Muitas vezes nós nos preocupamos como os homens, como as pessoas verão o serviço que nós estamos prestando.
Muitas vezes nós nos preocupamos como as pessoas receberão o serviço que nós estamos fazendo na comunidade. E nós nos esquecemos que nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas. Mas nós servimos ao Senhor. É Ele. É com Ele que nós devemos nos preocupar. Como veremos a seguir, Samuel servia ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Mas ele não servia a Eli, ele servia ao Senhor. E isso é uma voadora para todos nós. Quando nós entendemos que estamos servindo ao Senhor, então nós fazemos as coisas com excelência. Talvez esse seja o grande problema. Nós estamos servindo as pessoas, nós estamos fazendo as coisas para as pessoas, e para as pessoas está tudo bem, e para as pessoas é sobre isso, e para as pessoas é o suficiente, mas quando nós entendemos que nós estamos servindo ao Senhor, quando nós entendemos que ser professora na escola bíblica, quando nós entendemos que ministrar o louvor, quando nós entendemos que decorar a igreja, quando nós entendemos que fazer a lembrancinha, quando nós entendemos que pregar, tudo isso é para o Senhor, nós fazemos as coisas com excelência. Talvez quando nós entendemos isso, nós vamos parar de achar que o pastor é chato, porque a cortina, porque o enfeite, ou porque a toalha da mesa está amarrotada e deveria ter sido passada para colocar na mesa. O que me incomoda profundamente é que quando em nosso tempo de ignorância quanto às doutrinas da graça, quando o nosso tempo de estarmos mergulhados em uma religiosidade vazia, baseada em obras meritórias, nós éramos muito mais dedicados às coisas do Senhor e fazíamos muito melhor do que nós fazemos hoje. E agora que nós estamos encharcados pelo evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora que nós estamos livres da opressão da religião baseada em obras, e agora que nós estamos sob o senhorio do poderoso Senhor Jesus Cristo, e agora que nós estamos escondidos na sombra da cruz, nós fazemos a obra de Deus de forma relaxada. Sinceramente, não tem como entender por que agimos assim. Que saudade do tempo da igrejinha. De gente que sabia muito pouco, que tinha muito pouco, mas que tinha o seu maior prazer em servir o Senhor. Que saudade do tempo das coisas, quando as coisas eram mais simples, mas o serviço era mais fervoroso. Meu apelo nessa noite é o seguinte: lembre-se onde você caiu e arrependa-se. Recorde onde você deixou aquele coração de servo. Recorde onde você esqueceu o desejo pelo serviço de excelência. Volte até lá. Busque o primeiro amor. Nós ainda servimos ao Senhor e Ele espera de nós a excelência no que nós fazemos. A última informação que o versículo nos apresenta é que Samuel servia sob a direção do sacerdote Eli. O autor não deixa claro quais eram as atividades que Samuel realizava enquanto criança. Porém, o autor faz questão de frisar que ele estava sob a supervisão de Eli. A supervisão era algo importante, afinal de contas, Samuel ainda era uma criança. E crianças precisam de supervisão. Eli era responsável direto pelo ensino de Samuel. Ele deveria ensinar ao jovem a lei do Senhor e mostrar como viver para o serviço de Deus.
Eli deveria ser o mestre de Samuel. Aqui, nós precisamos abrir um parênteses. É fácil culpar os professores quando as crianças não aprendem. Igualmente, é muito fácil culpar o pastor por determinado mau comportamento de um membro da igreja. Como veremos a seguir, os filhos de Eli eram sacerdotes corruptos. Samuel, porém, sempre permaneceu servindo ao Senhor de forma louvável. Perceba que ambos, Ofni, Finéias, que eram filhos de Eli, e Samuel tiveram o mesmo mestre, mas isso não garantiu que eles tivessem o mesmo comportamento e desenvolvimento no ministério. O que distinguiu o serviço deles foi a disposição de aprender com o sacerdote mais velho. Mais à frente, nós veremos que os filhos de Eli não lhe davam ouvido. Mas Samuel estava atento e obediente ao que o sacerdote lhe ensinava. Depois da explanação desse versículo, e de tantas lições que nós já aprendemos, podemos ainda aprender mais algumas coisas. Nós podemos ainda aprender que para servirmos a Jeová, o Deus que deve ser servido, é necessário abdicar do convívio de pessoas que amamos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Para servirmos a Jeová, o Deus que deve ser servido, é necessário abdicar do convívio de pessoas que amamos. Para que Samuel começasse a servir a Deus, Ana precisou deixá-lo. E esse ato de Ana é um serviço a Deus e um culto ao Senhor. Samuel precisou entender, com o passar dos dias, que ele necessitava estar distante dos seus pais para servir a Deus. Quando nós ouvimos essa frase, ela não parece tão pesada. Mas eu penso, irmãos, que Samuel muitas vezes desejou o colo da mãe. Você que teve filho pequeno e que tem filho pequeno, você se lembra muito a primeira vez que você foi deixá-lo no colégio. Chorou muito, chorou por vários dias. E você chorou junto. E o seu coração se rasgou junto. E você achou que não ia dar e que a criança não ia ficar. Eu penso que não foi diferente com Samuel. Quando nós lemos esse texto, parece uma cena muito bonita, muito encantada. Ana falando, tchau meu filho, fique com Eli, que eu vou me embora. E Samuel, tudo bem mãe, ficarei aqui feliz e satisfeito. Era uma criança. Tinha acabado de desmamar. Eu penso que o menino Samuel muitas vezes chorou. E ninguém viu ele chorando. Eu penso que o menino Samuel muitas vezes chorou por saudade da mãe. Eu penso que muitas vezes o menino Samuel desejou conviver com seus irmãos. Tanto com os meus irmãos, como os outros irmãos que vieram posteriormente. Aliás, eu penso que anualmente, quando eles se encontravam, porque depois a família dele continuou a subir em Siló para adorar a Deus. E anualmente, quando eles se encontravam, e quando Samuel ouvia as diversas histórias de seus irmãos, do que ocorreu naquele ano com a sua família, eu imagino que aquele menino muitas vezes desejou estar com a sua família. Muitas vezes ele desejou
fazer sua mala e ir embora. Mas desde pequeno, Samuel teve que aprender que o serviço a Deus muitas vezes nos levará para longe das pessoas que amamos. Quando eu vim servir a Deus no Ceará, eu me casei. Minha mãe, meu pai, minha irmã não puderam vir no meu casamento. Foram conhecer a Thaís 3 anos depois. Mas eu e minha mãe temos uma mesma frase. Minha mãe foi ser missionária com 18 anos. Então nós temos uma frase. Quando um ou outro fala para assim, estou com saudade, nós dizemos o seguinte: saudade é um negócio que dá e passa. Nós servimos a Deus. E se Deus nos fez servir longe um do outro, louvado seja o nome de Deus por isso. Às vezes, nós vamos ter que ser afastados das pessoas que amamos para servir ao Senhor. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? A resposta é simples. Às vezes teremos que deixar para trás pessoas que amamos profundamente para realizarmos o serviço que Deus requer de nós. Essa não é uma regra. Por vezes Deus nos abençoa com pessoas que vão caminhar conosco no mesmo ritmo, para e passo. Às vezes Deus vai colocar do nosso lado gente que vai ter o prazer de servir a Deus. Às vezes Deus vai colocar pessoas do nosso lado que entendem a nossa vocação, que entendem o serviço que Deus deseja de nós. E se nós somos abençoados assim, como eu sou, por ter Thaís e Sofia na minha vida, nós devemos agradecer a Deus por isso. Porém, muitas vezes, Deus terá que nos tirar de perto de pessoas que amamos, para que venhamos a servi-lo onde e como Ele deseja. Por mais que amemos as pessoas, por mais que nosso amor seja grande pelos nossos familiares, por mais que nós tenhamos muito apreço pelos nossos amigos, se essas pessoas atrapalharem o nosso serviço a Deus, Deus terá que nos afastar delas. Por isso, não deixe que as pessoas que você ama se tornem empecilhos para o serviço, pois Deus é especialista em tirar empecilhos. E eu quero repetir essa frase, para que você memorize essa frase. Não deixe que as pessoas que você ama se tornem empecilhos para o serviço, pois Deus é especialista em tirar empecilhos. Cuidado para que o seu cônjuge não seja um empecilho. Deus tira empecilhos. E para isso, Ele pode matar. Não faça do seu filho um empecilho para você servir ao Senhor. E aqui eu vou pegar leve. Porque do marido eu posso falar que Deus vai matar. Mas o filho, aí é mexer em vespeiro. Não faça do seu filho empecilho para servir a Deus, pois Deus pode promovê-lo na empresa que ele trabalha, levando ele para outro estado ou para outro país, então ele não vai ser mais empecilho para você servir a Deus. Cuidado. Não faça dos seus amigos um empecilho para você servir a Deus. Aliás, é melhor ter apenas Deus como amigo do que ter amigos terrenos que lhe atrapalhem no serviço a Jeová, o Deus que deve ser servido. É melhor caminhar só e servir a Deus do que caminhar rodeado de pessoas e não fazer aquilo que Deus deseja. O que é necessário para servirmos a Jeová, o Deus que deve ser servido? Primeiro, é necessário abdicar do convívio de pessoas que amamos. Em segundo lugar, é necessário simplesmente começarmos. Samuel
começou a servir na condição que ele estava. Como afirmei anteriormente, Samuel fazia pequenos serviços, condizentes com a sua capacidade intelectual, física, com a sua força, condizente com o que ele podia. Esse é um ponto interessante que precisamos lembrar, a saber, devemos servir a Deus na condição que Ele nos proporciona. Deus não exige mais do que nós podemos fazer. Porém, nós não podemos fazer corpo mole. Porque sempre nós podemos fazer um pouco a mais para Deus. Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre exercício físico. E ele disse, quando você chegar no seu limite, entenda que o seu corpo pode ainda fazer 40% a mais. Não faça corpo mole no serviço do Senhor. Faça sempre mais. E o que me chama a atenção é que muitos de nós delimita a condição de forma muito rápida. Um exemplo, irmãos, disso é que estamos sempre cansados demais, fracos demais, ou sem condições demais para servirmos a Deus. Porém, se os nossos patrões ou os nossos clientes exigirem ou oferecerem um ganho a mais, nós encontraremos força, energia e condição a mais que precisamos para a realização dessa tarefa. Se o teu patrão pedir 1 hora a mais, você fica. E se o teu cliente pedir para fazer um serviço a mais, você faz. A pergunta que fica é, se podemos fazer esse algo a mais para os nossos patrões ou os nossos clientes, por que não podemos fazer esse algo a mais para o Senhor de nossas vidas? O que é necessário para servirmos a Jeová, o Deus que deve ser servido? Simplesmente começar. Comece. Faça. Faça dentro das suas condições. Mas faça. Não espere Deus te enricar para você fazer. Faça com o que você tenha. Não espere Deus te dar um dia de 25 horas. Ele deu um dia de 24 horas. Faça com o que Ele te deu. Faça. Simplesmente comece a fazer. O que é necessário para servirmos a Jeová, o Deus que deve ser servido? É necessário aprendermos com um sacerdote experiente. O projeto de Deus para Samuel é que ele fosse um dos maiores líderes que Israel teve. Esse homem tornou-se peça importante na história de sua nação. Mas antes de chegar a esse ponto, ele precisou ser treinado por Deus. Primeiramente, por meio do sacerdote Eli. Obviamente que Samuel aprendeu diretamente com Deus também. E também o próprio Deus usou outras pessoas e circunstâncias para ensinar a Samuel. Mas primeiramente, Samuel teve que aprender com Eli. Samuel aprendeu das lições que Eli transmitiu para ele. Mas Samuel também aprendeu com os erros e acertos de Eli. Samuel aprendeu o que fazer e o que não fazer. Essa lição é muito importante. Sempre precisamos aprender com aqueles que estão há mais tempo na caminhada. Nós podemos aprender muitas coisas por meio dos livros e por meio de nossas próprias experiências. Mas de maneira nenhuma podemos nos esquecer que Deus nos ladeou com pessoas mais experientes no serviço, para que elas fossem os nossos guias. Há mais um detalhe. Esse em especial
para aqueles que se sentem vocacionados. Deus usará os nossos líderes como lixas para nos polir e nos fazer amadurecer. E isso nos fará ainda mais úteis para o serviço do reino. Por fim, entenda de uma vez por todas, antes de sermos líderes, Deus usará mentores para nos fazer amadurecer. Liderança não pode ser exercida por meninos. Muitas instituições têm caído, têm desmoronado, porque permitiram que meninos chegassem à liderança. Meninos não podem ser líderes, pois isso é prejudicial a eles mesmos. Mas também é muito prejudicial para quem eles vão liderar. Antes de ser um líder, Samuel deixou de ser menino para se tornar um homem. Eu concluo esse sermão com duas perguntas. E te convido a que você responda nessa noite. Será que temos as ferramentas necessárias? Será que nós temos o que é necessário para servir a Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: se não temos essas ferramentas necessárias, será que nós estamos dispostos a buscá-las para que possamos ser úteis a Deus? Pense sobre isso nessa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.